Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmar Martins. Nós estamos lendo a Bíblia. Já vou pedir para você ficar aqui comigo, ouvir a leitura e participa deixando seu comentário, seu like. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Jeremias 23. Os falsos pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Eu mesmo reunirei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver expulsado, e as levarei de volta à sua pastagem. Então elas se tornarão férteis e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as conduzam. Elas nunca mais temerão nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Um renovo no trono de Davi. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias Judá será salva e Israel habitará seguro, e este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Portanto, diz o Senhor, virão dias em que não mais se dirá: juro pelo Senhor que tirou os israelitas da terra do Egito. Mas, juro pelo Senhor que tirou e trouxe os descendentes da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os havia expulsado, para habitarem em sua terra. Palavra contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa disso, e os pastos do deserto se secam. O seu procedimento é mau e o seu poder não é correto. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nela cairão, porque trarei sobre eles a calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Eu vi uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e desviavam o meu povo Israel. Mas eu vejo uma coisa horrível entre os profetas de Jerusalém. Eles cometem adultérios, vivem falsamente e incentivam os malfeitores para que não se convertam de sua maldade. Eles têm sido para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: darei a eles comida amarga e lhes farei beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões. Falam da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: tereis paz, e dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração: nenhum mal virá sobre ti. Pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Aí está a tempestade do Senhor, a sua filha foi desencadeada, um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará até que ele tenha executado e cumprido os seus planos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. E eu não enviei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se tivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Eu tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e o engano do próprio coração? Com os sonhos que relatam uns aos outros, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra.
Que tem a palha em comum com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha? Portanto, eu estou contra os profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eu estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse: Eu estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando este povo, um profeta ou um sacerdote te perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, então lhes dirás: Vós sós o peso e eu vos deixarei, diz o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser: Esta é a sentença pesada do Senhor, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão: Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do seu vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: Que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Se, porém, dissertes: Esta é a sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra? Esta é a sentença pesada do Senhor, ao povo que mandei dizer-vos. Não direis: Esta é a sentença pesada do Senhor. Certamente eu vos erguerei e vos lançarei fora da minha presença. Vós é a cidade que dei a vós e a vossos pais. Porei sobre vós uma humilhação perpétua e vergonha para sempre, que jamais será esquecida. Jeremias 24. A visão dos 2 cestos de figo. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figo, colocados diante do templo do Senhor. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os artífices de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, com os figos maduros, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não podiam ser comidos de tão estragado que estava. Então o Senhor me perguntou: Que vês, Jeremias? E eu respondi: Figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos de tão estragados que estão. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Como estes bons figos, eu mostrarei favor aos exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Eu fixarei meus olhos sobre eles para o seu bem e os trarei de volta a esta terra. E os edificarei e não os demolirei. Plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei coração para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Mas como os figos ruins que não podem ser comidos de tão estragados que estão, assim diz o Senhor, do mesmo modo eu trarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e os sobreviventes de Jerusalém, que restaram nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Farei deles objeto de horror e ofensa para todos os reinos da terra, em todos os lugares para onde os banir. Serão uma humilhação e um exemplo, objeto de ridículo e maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que sejam eliminados de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Amém, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.